Seja bem-vindo a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico da semana. Aqui a gente entende os movimentos celestes e dá significado para o que acontece na vida a partir de um olhar astrológico sobre a vida. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga e terapeuta, sou uma entusiasta da neurociência do comportamento humano, da psicologia. Eu adoro temas sobre filosofia, mitologia, entender o que a vida se destina. É isso que eu gosto de estudar e compartilhar com vocês aqui também. Nessa semana, nós vamos olhar o céu do dia 18 ao dia 24 de agosto. É uma semana de bastante intensidade e a gente já começa a perceber essa energia mais tensa, mais convidativa, mais provocativa já desde o domingo. No domingo, a gente inicia com Mercúrio retrógrado, que ainda está retrógrado em Leão, fazendo uma tensão com Urano, que é o planeta da inovação, é um planeta que fala sobre a gente ser mais rebelde, a gente não seguir tanto as regras, quebrar os padrões pré-estabelecidos em rumo e em direção ao progresso. Isso é muito importante de ser frisado. Não é qualquer rebeldia, não é uma rebeldia sem causa, não é uma rebeldia em busca da inclusão social, em busca de progredir na vida. E quando a gente tem essa tensão entre o nosso mental, a nossa comunicação e a parte dos nossos ideais, a gente talvez se sinta não muito confortável em expressar as nossas ideias, talvez a gente não se sinta ouvido, não se sinta compreendido, e isso gera um desconforto. A sensação de não pertencimento àquela comunidade que a gente participa gera muitas vezes uma sensação de isolamento, e esse convite é justamente para que a gente cada vez mais diminua esse abismo que existe entre as nossas classes sociais, entre os diversos grupos que pertencem à sociedade, da gente compreender que, na verdade, a grandiosidade está na diferença. Não é amar o outro apesar da diferença, mas por causa dela, porque a partir das diferentes ideias, das diferentes formas de pensar, nós vamos ampliando o nosso mundo interno, nosso campo de visão. E aqui eu quero refrisar que não é preciso concordar, basta respeitar, basta compreender que o outro tem visões diferentes e que está tudo certo, desde que ele respeite as nossas visões também. Então, é um movimento da gente se abrir para novas formas de pensar, novas formas de se relacionar com a matéria. Por que eu falo com a matéria? A gente não pode esquecer que a gente está vivendo Urano no signo de Touro. Touro fala sobre a concretude, fala sobre como a gente lida com o nosso corpo, como a gente lida com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso bem-estar de um modo geral. A gente pode observar que a gente tem um movimento social muito forte com relação ao trabalhar com uma coisa que a gente gosta, que há tempos atrás não se era falado, não é mesmo? Existiam aquelas profissões e as pessoas iam seguindo, a gente ficava a vida inteira, 25, 30 anos numa mesma empresa, a gente já não vê mais isso hoje. Então, está acontecendo uma quebra, assim, de paradigma com relação ao trabalho, com relação ao esforço, com relação a toda essa questão de ideologia com relação ao trabalho. A inteligência artificial chegou com tudo, veio para ficar, e a gente precisa se adaptar. A nossa sociedade vai precisar se adaptar às novas tecnologias, e esse período de transição, ele sempre é permeado por uma instabilidade, a instabilidade do novo. E é o momento da gente se unir e não de separar, não de cada um puxar para o seu lado. Então, é um convite nesse sentido da gente olhar para a sociedade, observar o que está acontecendo num plano maior, para que a gente também, dentro da nossa vida, possa se adaptar e tentar, de uma certa forma, lidar com esses novos movimentos. Como que eu posso utilizar toda essa mudança que está acontecendo na sociedade, no meu negócio, na minha vida particular, certo? Então, é um momento da gente ter essa atenção por conta do incerto, do desconhecido e de ser um aspecto tenso. Nesse mesmo dia, no domingo, dia 18, a gente tem Sol fazendo conjunção com Mercúrio. Então, é a nossa razão, é a razão unida à nossa essência. Então, é um foco, é um olhar muito grande
para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente deseja transbordar, qual que é a nossa imagem, qual é o que a gente quer deixar no mundo, né? Qual que é o impacto que a gente quer ter no mundo, o que a gente quer expressar, como que a gente se expressa. Mercúrio retrógrado sempre é um pedido de revisão. Será que aquilo que sai da minha boca tá concordando com aquilo que está no meu coração? Está concordando com aquilo que eu tenho colocado no mundo, como eu tenho me portado no mundo, me apresentado para o mundo? Aquela questão, sabe aquele papo de faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Acho que falo isso bastante, mas não cabe mais. Né? As nossas ações precisam condizer com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. A gente precisa estar atento às nossas incoerências. Às vezes a gente tem um discurso que ele conflita desde a base, sabe? Quando a gente fala assim, fulano não me respeita, então ele não presta. Eu estou fazendo com o outro justamente aquilo que eu reclamo que ele faz sobre mim. A gente precisa tomar cuidado com essas sutilezas, com essas armadilhas do nosso discurso. Então, é o momento da gente estar muito atento para isso. Na segunda-feira, dia 19, nós temos a lua cheia. Vamos fazer uma retrospectiva. A gente está aí integrando desde o dia 4 de agosto a energia leonina a partir da alunação. Né? Então, dia 4 a gente teve a lua nova em Leão, no 12º grau de Leão. Então, é interessante olhar para a casa do seu mapa onde isso está acontecendo, porque aí é o palco dessa movimentação, dessa integração, desse aprendizado, dessa alunação. E aí, na semana passada, no dia 12, a gente teve a lua crescente no 20º grau de Escorpião, pedindo aí para a gente fazer alguns cortes necessários para que a gente possa cada dia mais se encontrar na nossa essência, se perceber o nosso valor próprio. Né? Leão fala muito sobre isso, sobre o amor a si mesmo, o amor à vida, a generosidade, o transbordar aquilo que há de melhor, ocupar o seu lugar no mundo. E Escorpião vem e fala assim, olha, se você quer ocupar o seu lugar no mundo, vai ter certas coisas que você vai precisar olhar e transformar. E agora, na segunda-feira, a gente vai para o ápice da alunação com a lua cheia no 27º grau de Aquário. Quando a lua está cheia no céu, a gente tem uma visão total da lua. Ou seja, a gente tem clareza dos nossos sentimentos, das nossas sombras. É como se a gente tivesse entrado num quarto escuro e a gente vai andando tateando. Conforme a lua vai ficando clara no céu, é como se a luz fosse se abrindo, alguém abrisse uma janela nesse quarto e você começa a ver as coisas que estão ali. E você não precisa mais tatear. Você vê, você enxerga. Mas essa percepção das coisas, ela precisa vir acompanhada de uma ação condizente com essa nova visão. A partir do momento que você vê algo que você não, que estava escondido, que você não via, que você não tinha consciência, você pode fazer uma mudança. Mas é bem importante a gente tem na cabeça que o simples fato de você ver não gera mudança em si. Você vai precisar, a partir de uma prática deliberada. O que é uma prática deliberada? É uma prática consciente, consistente, que cada dia é um pouquinho melhor para que você faça essa mudança. Então, não basta saber, é preciso agir conforme. Então, essa lua, ela vai revelar para nós justamente o nosso Aquário fala muito desse nosso papel social, a nossa entrega no coletivo, quem sou eu dentro dos grupos. Enquanto Leão fala de quem sou eu na vida, o que eu quero, a minha individualidade, Aquário vai falar sobre eu dentro de um contexto social. Quem sou eu dentro dos grupos. E a gente pode observar que a nossa forma de agir, ela muda bastante conforme os grupos que a gente está inserido. Se eu estou em um grupo que é progressista, eu provavelmente vou adquirir essas características desse grupo na minha personalidade também, seja para pertencer, seja para se adequar. E a gente precisa estar atento nesses movimentos, porque principalmente na adolescência a gente vê muito, né? O quanto a gente acaba se apagando, se apequenando para fazer parte de um grupo determinado, para ser aceito, para ser validado. E se a gente for para pensar, essa necessidade de pertencer a um grupo, ela remonta à ancestralidade, certo? A gente precisa
da sociedade para poder sobreviver. É muito difícil você sobreviver fora da sociedade. A sociedade, ela tem tanto ônus quanto bônus, mas é a forma como o ser humano se insere na vida, como ele se desenvolve, né? Dentro dos grupos que a gente consegue ver também o quanto as nossas ações são coerentes com o nosso discurso, não é mesmo? A gente pode perceber que muitas vezes a gente acha que é muito, muito bem resolvido, mas aí a gente se insere num contexto diferente daquele que a gente está habituado e a gente consegue ver o nosso medo, nossa necessidade de agradar o outro. Então, é bem interessante a gente observar essa dinâmica dentro dos grupos, de como que você se sente determinado, fora do teu âmbito social normal, né? Num lugar diferente. Como é que é essa sensação? O quanto você está fortalecido em si mesmo para poder caminhar entre tantos grupos diferentes e diversos que existem na sociedade sem perder a sua essência. Claro que a gente sempre vai. Eu não vou falar da mesma forma como eu falo com os meus amigos, como eu interajo com os meus amigos, quando meus pais ou a minha família está perto, é diferente, muda um pouco. A gente tem ali um pouco mais, a gente fica mais comedido, mais respeitoso. Então, cada ambiente ele vai pedir para a gente, muitas vezes, uma certa adequação. Mas isso não significa que a gente vai perder a nossa essência. Nossa essência está ali. O valor, por exemplo, da verdade. Se eu não carrego ele sempre comigo, durante todos os grupos, então quer dizer que esse não é o valor que eu tenho. Então, a gente precisa estar atento a essas dinâmicas. Então, essa lua cheia ela vai acontecer no 27º grau de Aquário, e durante esse dia de lua cheia, a gente tem vários trânsitos tensos no céu. A própria lua cheia, ela é uma oposição que é como se fosse um cabo de guerra, né? Então, o Sol está em Leão e a Lua está em Aquário. São signos opostos complementares. Isso significa que, apesar da aparente incompatibilidade, eles podem sim ser conciliados. Caso não fosse assim, eles não existiriam dessa forma. Então, eu consigo, a partir dos grupos, me perceber e ser eu mesma dentro dos grupos a partir dessa dinâmica entre Leão e Aquário. Quando a gente pensa num eixo de oposição, a gente pode pensar no eixo de uma roda de carro. Para funcionar, as duas rodas precisam andar juntos, senão o eixo ele fica fora de lugar. Então, a gente precisa conciliar essas duas coisas, entre quem sou eu e quem sou eu dentro dos grupos, e sempre estar atento para essa dinâmica de o quanto eu me afasto de mim mesmo ou o quanto eu me aproximo de mim mesmo quando eu estou inserida num contexto maior, certo? E quais são as tensões desse dia, dessa segunda-feira de lua cheia? A gente tem Júpiter em Gêmeos fazendo uma quadratura com Saturno. Quadratura, como eu disse, é um aspecto tenso, é um ângulo de 90 graus. Então, Júpiter fazendo essa quadratura com Saturno convida a gente a olhar para os nossos valores, para as nossas crenças, para o nosso trabalho, quanto a gente tem ido em direção, sido comprometido com a construção dos nossos sonhos, com a construção daquilo que a gente quer deixar de legado, da gente estar comprometido também em viver o nosso propósito de vida que vai para além, que está para além do trabalho, mas que o trabalho muitas vezes é uma forma de expressar esse propósito de vida. Então, essa atenção, ela convida muito para que a gente olhe para a nossa verdade, para as nossas crenças, para aquilo que a gente acredita, para a filosofia de vida que a gente tem. Júpiter fala muito sobre a nossa ação no mundo coerente com os nossos valores, com a nossa ética, com a nossa moral, né? Com aquilo que a gente acha que é verdade. E junto dessa quadratura, Júpiter também faz uma quadratura com Vênus. E Vênus faz uma oposição a Saturno. Então é como se a gente tem uma tensão em T. A gente tem Vênus de um lado, Saturno de outro, e Gêmeos fazendo uma quadratura tanto com Vênus quanto com Saturno, numa grande tensão, digamos assim. Como se fosse um grande cabo de guerra, pedindo para a gente um movimento, pedindo para a gente uma mudança, uma transformação, justamente nesses campos de
bem-estar, de beleza, de dinheiro, de matéria, de construção, responsabilidade, limitações. Como que a gente se relaciona com essas questões que têm a ver com a matéria e têm a ver com o sutil? O quanto a gente vive dentro de uma dualidade, como se a matéria não fosse espiritual e como é espiritual não pode ter matéria. Né? Já ouviram falar assim, não, ela faz um trabalho espiritual. Mas então ela não pode receber por isso, porque fora da caridade não há salvação. E a gente começa a ter uma separação, uma ruptura entre a matéria e o espírito. E isso é muito agressivo, porque a verdade é o seguinte, a gente não separa essas duas coisas. A matéria e o espírito fazem parte de nós. A gente precisa da matéria para sobreviver, a gente precisa do espiritual para poder se elevar, para poder encontrar sentido nessa vida material. Então, são coisas que precisam andar juntas, e a gente, por muito tempo, pelo nosso sistema de crenças e social, né, onde a gente tem, por um lado, a ciência que cuida da matéria, a religião que cuida do espírito, e não se conversam, e isso gira, ou eu sou religioso, ou eu sou cientista, e as coisas não se conversam, isso gera uma ruptura dentro da nossa personalidade. A gente se fragmenta e a gente acaba ficando perdido. Então, sim, é momento da gente conciliar a questão material, a cuidado com o nosso corpo, a apreciação da beleza, a apreciação da abundância, da prosperidade, do dinheiro e do espiritual. Você pode sim, e a gente tem casos muito concretos disso, ser muito bem financeiramente, muito bem sucedido financeiramente e ser uma pessoa totalmente espiritualizada. Você não precisa abdicar da matéria, das coisas da carne, digamos assim, para seguir uma vida espiritual. E vice-versa. Então, a gente refazer esses paradigmas, a gente mudar esses paradigmas dentro de nós, que não estão incutidos em nós, a partir tanto da religião como da cultura em que a gente nasceu e se estabeleceu, é essencial para que a nossa sociedade possa dar um pulo, sabe? E a gente parar com essa briga, a gente parar com essa dualidade, com essa dicotomia, já não faz mais sentido. Tanto que a ciência quântica, ela traz para a gente uma forma de conciliar tanto a matéria quanto a ciência. É muito interessante de observar os estudos feitos no campo da espiritualidade, né, comprovando que existe uma inteligência maior. Então, é um momento da gente romper esse paradigma e cada um vai ter o seu processo. E nessa lua cheia, a gente vai ter essas percepções, isso vai incomodar. Eu me lembro muito, muito claramente de que uma vez eu comentei com a minha enteada que eu sentia que quando eu estava fazendo as coisas, quando eu estava batalhando por aquilo que eu queria, naquela correria, eu me afastava de Deus. E ela me trouxe uma sabedoria muito, muito simples, mas muito verdadeira. Mas Deus também está lá. Deus também está na correria do teu dia a dia. É só você se conectar, você se lembrar disso. Deus está em tudo. O sagrado habita tudo. Inclusive no momento que você vai se organizar, no momento que você vai cozinhar, no momento que você vai gravar um vídeo, no momento em que você vai atender o seu cliente. Deus também está ali. Deus também está na praticidade do dia a dia. Você só precisa se recordar disso. A gente não precisa viver separado. Quando eu estou cuidando das coisas do meu trabalho ou da minha rotina do meu dia a dia, ali é como se eu não estivesse em comunhão com Deus. Você pode estar em comunhão com Deus ali também, a partir da presença, a partir da tua consciência, a partir desse recordar constante de que em você habita uma alma que não está sozinha no mundo. E quando você se recorda disso, você traz esse sutil para o seu dia a dia. E isso torna as coisas mais leves. No dia da lua cheia, também, na segunda-feira, a gente tem Sol fazendo uma quadratura com Urano, que tem muito a ver com essa questão do progresso da humanidade e da tecnologia. Então, é momento muito forte para a gente romper com esses padrões de
de certos preconceitos que a gente tem, tanto com relação à tecnologia que está aí e não vai sair, ou a gente se adapta ou a gente vai ficar para trás, e usar isso da melhor forma para a nossa evolução pessoal, para a nossa evolução do nosso espírito, para que a gente seja cada vez um ser humano melhor. Nós somos seres humanos, nós viemos aprender a ser humanos. O quanto a gente está indo em direção a isso, certo? Então, é um momento tenso, mas que convida a gente a olhar para a forma como a gente faz as coisas. Qual é a nosso espírito quando a gente está buscando o sucesso? É um espírito de competição? É um espírito de luta? É um espírito de rancor, de ódio? Como é que a gente vai em busca do sucesso? Ou a gente vai pensando que quanto mais sucesso eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. Quanto mais sucesso eu tiver, mais almas eu posso tocar. Quanto mais sucesso eu tiver, mais esperança eu posso trazer para as pessoas que me cercam e para as pessoas que me escutam. Porque a partir daí eu posso tocar o coração de cada uma dessas pessoas e levar o bem, levar o amor, levar a verdade, levar a beleza, a prosperidade. Então, é momento da gente observar isso, como que como é o nosso estado de espírito quando a gente está buscando as coisas que a gente quer, a nossa realização, qual é o nosso ânimo? É na base da luta? É no sentimento de sacrifício, de sofrimento, de esforço, como algo sendo muito difícil, ou é como algo que te traz poder? Como algo que mostra o quanto você é capaz, certo? Então, essa segunda-feira, ela é cheia de reflexões, cheias de percepções, esteja com os olhos abertos, esteja consciente, esteja presente para poder perceber quais são os convites da vida para você e você poder aproveitar, certo? Quinta-feira, nós temos o Sol entrando na energia de Virgem, a gente vai ter um novo ciclo solar. Embora o Sol entre em Virgem, a gente ainda vai estar integrando essa energia leonina até o final da lua minguante, que vai acontecer daqui 2 semanas. Então, às 11h54 do dia 22, quinta-feira, o Sol inicia a temporada virginiana, trazendo aí luz, clareza e entendimento para a faixa virginiana do nosso mapa. Então, convido você a olhar qual é a casa que inicia a Virgem no seu mapa astral, porque ali você vai começar a ganhar uma certa clareza, um certo entendimento de coisas que precisam ser integradas, não é mesmo? Na sexta-feira, dia 23, a gente tem Vênus, que está em Virgem, formando uma quadratura, um aspecto tenso com Marte, que está em Gêmeos. Vênus é a deusa da beleza, do prazer, da harmonia, da sociabilidade, né? É aquela eterna gentileza, aquele ponderar, aquela coisa de evitar o conflito. Tem muito a ver com a nossa capacidade de sociabilização. E muitas vezes, na ânsia de evitar um conflito, a gente acaba abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão das nossas necessidades para poder apaziguar, para poder acabar não gerando um conflito. E aí, nessa ânsia de não gerar um conflito nesse momento, a gente acaba gerando um conflito muito maior no futuro. Quantas vezes a gente, por não falar algo naquele momento em que surge um desconforto, aquilo vai crescendo de uma forma escondida, e quando a gente vai ver, não há mais nada a ser feito com relação àquilo. A relação se desgastou tanto que não tem mais como recuperar. Por isso, muitas vezes, evitar um conflito pode gerar uma grande perda no futuro. Portanto, esse incômodo, ele pode ser gerado por conflitos que foram evitados anteriormente e que agora estão muito maiores do que quando eles eram no começo. É como se, quando a gente evita um conflito de algo que é importante para nós, uma necessidade não atendida, a gente estivesse alimentando um monstro sem saber, sem perceber.
E chega um momento em que esse monstro vem para a superfície e a gente muitas vezes pode ser agressivo. A gente pode entrar nessa sombra marciana e ficar egoísta, reativo, impulsivo e acabar gerando algo muito conflituoso e muito pior dentro das relações. Então, esse é um momento da gente observar quais são as lutas que valem a pena lutar. Quais são as relações pelas quais vale a pena a gente ter um desgaste e ter esse conflito para tentar solucionar as coisas quando elas ainda estão pequenas, quando elas ainda podem ser solucionadas, antes de chegar aquele momento que você está exausto, você não aguenta mais, você não quer mais nem conversar com a pessoa. Então, talvez você esteja chegando nesse ponto agora e você pode agora perceber que ou você muda enquanto há tempo, ou talvez já seja momento de encerrar mesmo essa relação, porque quando a gente está falando de Vênus, a gente tem muito a ver com essa relação, talvez seja algo que você faz dentro do seu dia a dia também, que antes era uma bobagenzinha, mas agora, pensando nos seus resultados, pensando nos seus conceitos de vida, porque Marte está em Gêmeos, e Gêmeos é um signo que traz significado para as coisas que acontecem, você fala assim, não é mais legal. Então, é um momento de realmente ver isso e tomar uma atitude, por maior que seja o desconforto, por maior que seja a sensação de desprazer, sabe? É incômodo, não é gostoso, mas eu vou fazer porque isso aqui no futuro vai trazer os frutos que eu desejo. Então, essa tensão ela é justamente para que você faça esses ajustes, tanto na sua maneira de se socializar, tanto na sua rotina, nos seus hábitos do dia a dia e na forma como você interpreta as coisas, para que você possa ter o resultado que você tanto almeja. No sábado, dia 24, a gente tem um trânsito fluido, trazendo aí um pouco de leveza para essas nossas ações. A gente tem Mercúrio que está retrógrado ainda, em Leão, fazendo um sextil com Marte em Gêmeos, trazendo aí um dinamismo para nossas ações, trazendo para nós uma facilitação nessa ação e mais estratégia, nesses cortes que precisam ser feitos. Então, talvez a gente traga aí uma objetividade, uma praticidade para esses cortes, para esses ajustes que precisam ser feitos, para que a gente possa realmente chegar num consenso, num lugar onde a nossa vontade tenha relevância, tenha um lugar. Porque muitas vezes a gente vai se afastando disso justamente para manter as coisas na paz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Mira no Céu. Esse é o panorama dessa semana. Uma semana cheia de movimento, cheia de possibilidades de mudança e de novas percepções. Então, se você gostou, te convido a compartilhar esse podcast com outras pessoas para que elas possam aproveitar esse momento também. E também te convido para me seguir no Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Espero vocês até semana que vem. Beijo!